Olá, meus alunos da turma Segundo Regular Manhã do CEP João de Deus Carvalho. Sou a professora Liliane Rodrigues, professora de língua inglesa. Estamos iniciando mais um ciclo de atividades. Continuamos com o ensino através das aulas remotas e procurando da melhor forma possível e, claro, também repassar os conteúdos para vocês. Antes do recesso, nós estamos estudando o grau do adjetivo, né? Que é o comparativo e o superlativo. Antes do recesso, nós estudamos o comparativo. E agora nós iremos estudar o grau superlativo. Vamos estudar suas regras de formação, suas particularidades. E ao final desse vídeo, nós teremos as nossas questões, né? Já estão inseridas aqui no vídeo. Então, o grau do adjetivo, chamado superlativo, é claro, é o oposto do que nós estudamos antes do recesso. É o grau do adjetivo com o qual não há comparação. A gente não faz uma comparação. Quando eu digo ele é o mais gordo, eu estou destacando entre os demais, de uma forma usando o superlativo de superioridade, uma forma superior. Ele é o mais gordo. Para isso eu usei o artigo definido o e a palavrinha, a partícula mais, né? Para destacar. Mas poderia ser também ele é o menos gordo, né? Ou seja, no caso, ele é o mais gordo, ele supera todos os gordos em um determinado ambiente. Então é isso que expressa o grau superlativo. O grau superlativo ele pode acontecer de duas formas: inferioridade e superioridade. Então, em português é muito fácil identificar uma frase quando ela indica uma comparação ou apenas está destacando alguém ou alguma coisa entre os demais. Em inglês, nós devemos ficar atentos, né, às partículas, às regrinhas de formação, porque muitas vezes vocês não sabem a tradução da frase, né, para identificar o sentido dela. Então, a gente tem que observar as regrinhas de formação. O grau superlativo de inferioridade ele é muito simples da gente aplicar e identificar. Por exemplo, tanto o comparativo como o superlativo, ele faz o acréscimo, ele muda o sentido do adjetivo, a transformação acontece no adjetivo. Então, você identificou o adjetivo na frase, então, em inglês, para se fazer o superlativo, a gente sempre vai colocar o artigo definido, que é o de, né? Que significa o que esse de? OA, OS e AS sempre é uma marca do superlativo, né? E para dar o sentido de inferioridade, a gente vai acrescentar o last, que significa menos. Então é só fazer isso antes do adjetivo. Então, se eu quero dizer o menos, né? A menos, então eu coloco the last e logo após o adjetivo. Aqui nós temos o adjetivo caro, eu quero dizer que este carro é o menos caro da agência. Não estou comparando, eu estou destacando o carro entre os demais como sendo o menos caro. O adjetivo eu já identifiquei, né? É só colocar o the last antes do adjetivo. Pronto. Você é o menos baixo na sala de aula. Então, baixo está aqui o adjetivo, George. E a gente coloca o the last antes, o menos baixo. Só isso. É muito simples o adjetivo, fazer o grau, aplicar o grau superlativo de inferioridade. Já o de superioridade, o superlativo, é como a gente estudou mês passado com o comparativo. Vocês têm que analisar a quantidade de sílabas que existe em um adjetivo. O de inferioridade não analisa a quantidade de sílabas, é o the last para qualquer adjetivo, de qualquer tamanho, é the last, coloca o the last antes. Já o superlativo de superioridade, vocês têm que analisar a quantidade de sílabas. Por exemplo, quando o adjetivo ele tem uma sílaba, ele é até chamado de quê? De adjetivo curto, né? Em inglês. Então, a gente vai fazer o quê? Identificar esse adjetivo, né? Colocar
o D antes desse adjetivo, que é, como eu falei para vocês, é a marca do superlativo, o OA, OS e AS sempre. E como ele é curto, a gente vai aumentar o tamanho dele, né? A gente fala assim para vocês lembrarem. Se é curto, a gente vai aumentar o tamanho. Como? Acrescentando ST, que significa o mais, que dá a ideia de superioridade. Entenderam? Então, se o adjetivo tiver uma sílaba em inglês, ele é curto. Ele é curto. Então, a gente vai aumentar o tamanho dele, acrescentando o ST, que dá o sentido de mais, de superioridade. E sempre colocando o D antes do adjetivo, ok? No caso do adjetivo aqui, rico, ele é curto. Então, a gente vai fazer o quê? Vamos lembrar sempre disso. Vamos aumentar o tamanho dele. Como é que a gente aumenta? Acrescentando o ST para fazer o sentido de superioridade. No caso, ficou mais rico. E o D sempre antes do adjetivo, ok? Então, em inglês é curto, a gente não vai colocar, a gente vai aumentar o tamanho dele. E para fazer o superlativo de superioridade, a gente aumenta o tamanho dele acrescentando o ST. Só que também não é só acrescentar o ST, tem algumas particularidades. Às vezes, esse adjetivo, ele termina em Y, como eu já sempre explico para vocês. Se ele terminar em Y, a última letrinha for o Y, a gente não vai deixar esse Y permanecer no adjetivo. A gente vai trocar esse Y por I, ok? Sempre. Se antes desse Y vier uma consoante, deixa eu voltar aqui. Se antes desse Y vier uma consoante, nós vamos trocar o Y por I e depois é que a gente aumenta o tamanho dele com o EST, ok? Então, nós, no caso aqui do adjetivo feliz, ele tem a terminação Y, antes desse Y vem a vogal P, então a gente não pode só acrescentar o EST. A gente vai fazer o quê? Trocar o Y por I, como está aqui, ó, nesse exemplo, e depois é que a gente acrescenta o ST. E sempre colocando, ó, o artigo definido de antes do adjetivo, ok? Não, como vocês viram, não é só o acréscimo, né? Ah, vou só colocar o ST. Não, a gente tem que observar as particularidades. E essa é uma particularidade, terminação Y. E sempre lembrem, terminação Y precedido de consoante. Observe se antes desse Y há uma consoante. Outra particularidade é a gente observar se o adjetivo termina pela vogal E. Se ele termina pela vogal E e eu vou acrescentar o ST, vai haver um choque com as duas vogais. Então, a regra é, retira-se o E para depois acrescentar o ST, como é o caso do adjetivo large, né? A gente colocou o D antes, que é obrigatório, antes do adjetivo, e nós eliminamos o E de large, para a gente acrescentar o ST, para a gente aumentar o tamanho dele, certo? Este é o maior quarto neste palácio, ok? Então, mais uma particularidade. Outra particularidade que também já é do conhecimento de vocês é se o adjetivo terminar nessa sequência, né? Consoante, vogal, consoante, que nós falamos, que nós chamamos de CVC. Então, a regra diz que se for CVC, nós vamos dobrar a consoante final, depois é que a gente acrescenta o ST, então ele vai ficar maior também, né? No caso do adjetivo big, ele segue o padrão CVC. Consoante B, vogal I, consoante G. Então, o que é que a gente faz? A regra diz o quê? Para a gente dobrar a última letra, no caso G, e depois acrescentar o ST. Ok? E sempre colocando o artigo, e sempre inserindo o artigo definido antes do adjetivo. Então, essas são as particularidades. Quando, vamos lembrar, o adjetivo ele for curto, quando ele tiver apenas uma sílaba. Vamos lembrar, ele tem uma sílaba, ele é curto, a gente tem que aumentar o tamanho dele. Como é que a gente aumenta o tamanho dele? Acrescentando o ST, que tem o valor de mais. E sempre colocando o artigo definido de antes. Aqui só alguns exemplos para vocês observarem, ok? Aqui nós temos aqui só para, no caso aqui desse adjetivo, Pratt, ele terminou em Y, antes desse Y tem uma consoante, aí ó,
O que é que a gente faz? Trocou o Y por I, depois acrescentou o ST. Nesse caso de LORE, que nós já vimos, tem que retirar o E para não ter o choque de vogais, né? Para não haver. BIG, a CVC dobra a última consoante. O demais só acrescenta o EST. Aqui é só uma revisãozinha do que a gente já viu. Existe também, agora, aqui nós temos mais exemplos, quer dizer, deixa eu mostrar aqui. Aqui mais exemplos. HOT era formado, seguiu o padrão CVC, H é consoante, O vogal, consoante T, por isso que tem 2 T's aqui, é porque era CVC. Outro exemplo aqui é o adjetivo easy, que é o adjetivo fácil, ele tinha essa formação easy com Y, precedido de consoante, trocamos o Y por I, né? E acrescentamos ST. Smart, a gente só acrescentou o ST. Só uma revisãozinha. E para finalizar, nós temos também outra formação. Lá eram os adjetivos curtos, aqui são os adjetivos longos, como é que são classificados os adjetivos longos em inglês? Aqueles que têm 2 sílabas ou mais de 2 sílabas, ok? Então, esses adjetivos que têm 2 sílabas ou mais, a gente não vai aumentar o tamanho deles com ST. A gente vai apenas acrescentar the most, antes do adjetivo. E the most tem o mesmo valor de est. Lembra do est, que significa mais? O the most significa o mais, só que para adjetivos com 2 sílabas ou mais. Então, boa sorte. Para fazer a atividade, vou já voltar aqui. Para fazer essa atividade, eu gostaria que vocês sempre voltassem aqui o nosso vídeo, o nosso slide, tá bom? Para relembrar as regrinhas. Aqui nós temos mais exemplos, por exemplo, o adjetivo hábil, skillful, né? Ele é longo, então a gente não precisa mais aumentar o tamanho dele com ST, a gente só vai acrescentar o the most antes do adjetivo, que fica o quê? O mais hábil, está destacando de forma superior, né? No caso aqui, o Michel. Careless, descuidado, a gente não vai aumentar o tamanho dele, ele é muito grande já, né? Ele já é longo. Então, a gente só coloca o the most, tá bom? Que significa o mais descuidado, ok? Então, boa sorte. Essa atividade, vocês têm 15 dias. Eu gostaria que vocês analisassem, assistissem ao vídeo direitinho. É só para entregar dia 24 de agosto e somente o gabarito. Então, aqui está a atividade. Vocês vão lendo, analisando, né? As regras, as partículazinhas, tudo que tem na frase, viu? Vão analisando direitinho e respondendo, tá bom? Só colocando o gabarito no caderno e mandando para mim. Mas estudem, viu, gente? Olha aqui a 2, certo? O adjetivo está entre parênteses para vocês analisarem, tá bom? Presta atenção direitinho. A 3, lembre-se que nós estamos estudando o superlativo, comparativo, nós estudamos mês passado, então não precisa misturar, nós não estamos mais estudando o comparativo. A 4, famous, é o adjetivo, já vou dizendo que ele é longo, viu? Ele é longo, ele não precisa aumentar o tamanho. Dangerous é longo, né? Aqui é sobre a tradução, e aí para eu saber a tradução dessa frase eu observo a partícula the most, né? O que é que significa. Aqui na 7ª, the last, olha só como é fácil. A frase a seguir está no superlativo de superioridade ou inferioridade, tá? Observe as partículas que existem nessa frase, né? Sempre observando. Professora, eu não sei a tradução. Como eu disse para vocês, isso vai acontecer. Então, é só observar o quê? As partículas, né? Que compõem as regrinhas de formação que estão sendo aplicadas nessa frase. Olha aqui a 9ª, o adjetivo é beautiful, né? Então, é muito fácil, mas o mais importante aqui é que vocês assistam ao vídeo. É muito simples e façam direitinho, tá bom? Muito, muito obrigada pela atenção, que eu sei que eu tive, né? E qualquer dúvida, me procurem, falem comigo no privado, tá bom? Boa sorte!